E aí pessoal da net, aqui é o Felipe de novo no canal Mundo Ceia. Bom pessoal, o vídeo de hoje é sobre um assunto que muita gente comenta em fóruns, no Facebook, em vários outros lugares, que é sobre as guerras santas de Saint Seiya. Como as guerras santas são, como elas será, como deveriam ser, não sei, né? Como são com cada mangá, cada roteirista, e como cada roteirista altera a maneira que guerras são contadas. Pessoal, dá uma força no like aí, na inscrição nesse vídeo, tá? Não é fácil fazer uma análise dessa e, mais uma vez, uma análise que vai corroborar para que vocês discutam e também deem as opiniões de vocês aqui na caixa de comentários. Bom, pessoal, fique com a vinheta aí e vamos pro vídeo. Bom pessoal, falando um pouco sobre guerra, né? Vamos analisar o conceito de guerra no mundo real, tá? Guerra é simplesmente conflito, um conflito grande e geralmente não tão curto, né? Entre dois grupos, dois países, duas facções, né? Que geralmente, né, gera várias batalhas, né? Uma batalha só geralmente não é uma guerra, então várias batalhas, né? E que no final vai ter um vencedor e um perdedor, tá? Existem vários tipos de guerra no mundo, né? E nem todos os tipos de guerra são basicamente aquele conflito gigante num campo de batalha, né? Tem vários tipos de guerra diferentes, né? Então quem estuda história, né, como eu sou formado em história, você claramente vê que o tipo de guerra, por exemplo, na Primeira Guerra Mundial foi um tipo de guerra diferente da Segunda Guerra Mundial, né? E até dentro da Segunda Guerra Mundial, por exemplo, conflitos como o conflito dos Estados Unidos e Japão, muitas vezes é tratado como uma guerra própria, que é a Guerra do Pacífico, né? Duas potências eles se enfrentando naquela região, né? Então, o conceito é bem variado. Então você pode dizer que muitas coisas são guerra, tá? Por isso que isso confunde tanto a cabeça das pessoas, porque muitas vezes as pessoas em Saint Seiya olham para uma série ou uma chamada guerra que teve em algum momento de Saint Seiya, algum spin-off ou mesmo no canônico, e falam, não, mas isso aqui não me parece guerra, né? Vamos analisar cada uma delas, tá? Gente, vamos começar analisando a Guerra Santa de Hades no clássico, tá? Não vou colocar as batalhas anteriores como guerra por causa vamos dizer assim, do tamanho, tá? A Saga do Santuário foi uma rebelião que gerou um conflito das duas casas. A Batalha de Poseidon foi muito curta e pequena para ser chamada de guerra. Então, vamos lá. Guerra Santa contra Hades. Cavaleiros de bronze, cavaleiro de prata, cavaleiro de ouro contra espectros, contra os 108 espectros de Hades, né? E vamos falar um pouco sobre como ela ocorreu de fato. Os espectros invadem, então você tem um exército invadindo o território do outro. Ponto, já tem um aspecto de guerra aí. Então os espectros vão até o santuário, invadem o santuário. Vamos lá, o objetivo é matar Atena, né? Acontece todo aquele lance que a Atena meio que morre, mas na verdade ela foi pro inferno e eles não sabem o que aconteceu, né? Direito. E depois o exército de Atena invade o castelo de Hades. Temos mais um ponto. Um exército está invadindo agora o território do outro. Isso já é um aspecto de guerra, tá bom? E além disso, eles invadem o inferno, tá? E enfrentam vários espectros lá no inferno, tá? O que faltou a gente ver, gente? Faltou a gente ver mais espectros, né? Talvez o Doku e o Shaka enfrentando mais espectros para dar aquela noção mais massiva pra gente, né? É claro que uma coisa que seria um pouco difícil a gente ver era mais personagens do lado de cá, do lado de Atena, até porque só tinham 6 cavaleiros de ouro vivos e, vamos dizer assim, 2 cavaleiros de prata e 5 cavaleiros de bronze e 5 cavaleiros de bronze, né, os menores ali, para lutar. Não tinha muita coisa para fazer, né? E quando Doku e Shion comentam sobre a Guerra Santa passada,
nós vemos uma cena do Doku e do Shion abraçados e, né, aparentemente num campo aberto. E aí as pessoas, pô, o que eu vi no clássico não é uma guerra? Eu queria ver essa guerra aí, né? Campo aberto, espectro do lado, cavaleiro do outro, né? Poder pra lá, poder pra cá, vários conflitos individuais, né? Então, às vezes as pessoas querem ver esse tipo de guerra. Só que tem um detalhe. Lembra que eu falei que nem toda guerra é igual? Bom, por mais que normalmente a ideia é que a guerra santa seja dessa maneira, Atena, ou seja, Saori Kido, alterou brutalmente o rumo das coisas. O plano de Saori e de Shaka mudou o futuro das coisas, mudou como as coisas são feitas. Pela primeira vez o inferno é invadido, pela primeira vez Hades é destruído em seu corpo original. Então, ao invés de fazer uma guerra direta, Atena montou um plano mais estratégico e foi pelos fundos, fez uma espécie de guerrilha, né, ali, né, enquanto obviamente mandava alguns na linha de frente, né? Então foi uma coisa bem diferente do que nós estávamos acostumados ali no clássico, né? E bom, mesmo assim a gente viu lá o Shion e o Doku, né, daquele jeito num campo aberto, e eu imagino que Next Dimension terá uma guerra santa desse jeito, tá? Pessoal, vamos passar para o segundo caso de guerra que vamos analisar aqui, que é a Guerra Santa contra Hades, contada por Shiori Teshirogi em The Lost Canvas, né? Muito elogiada, tá? É uma Guerra Santa que envolve muitos personagens e muitos espectros, né? Eu acho que o fato dela ser elogiada é por conta disso. Muitos espectros, muitos personagens lutando, muitos mini plots dentro dessa guerra. Então aí está o ponto. Shiori Teshirogi, né, tem um estilo narrativo que combina com vários mini plots. Cada aparição de Cavaleiro de Ouro é um mini plot. E todos os mini plots juntos compõem a Guerra Santa do século XVIII de The Lost Canvas, tá? Muita gente gosta, é um tipo de guerra legal, só digo que não é o único, tá bom? Não é o único, tá? Eu não acho que Next Dimension deveria ter esse tipo de guerra, tá? Eu acho que ia ficar um pouquinho cansativo pra gente, ainda mais que demora pra sair Next Dimension, tá? Eu imagino outro tipo de guerra pro final do Next Dimension, mas isso eu falo com mais detalhes em outros vídeos de previsões, tá? Bom, antes de falar do último caso de guerra em Saint Seiya, eu queria deixar um parênteses aqui para Saint Seiya Hades Darkwing, tá? Por que um parênteses? Darkwing está tendo uma guerra um pouco interessante. São pequenos conflitos que acontecem, né? Na verdade não começou 100% a guerra ainda, né? Mas aparentemente vão ser pequenos conflitos e aparentemente tanto Atena quanto Hades terão guerras internas. Então, guerras internas para depois talvez ter um embate entre as duas facções, né? Assim que Darkwing vai lidar com as coisas aparentemente, tá bom? Gente, passando para o último tópico do vídeo, e eu acho que essa guerra que eu vou falar aqui talvez seja a minha favorita e talvez seja a que Next Dimension deveria se inspirar, tá? Como eu falei, a guerra do clássico ela é diferente, tá? Porque Atena, ela, vamos dizer assim, burlou o que normalmente acontece, tá? Então aquilo não é o que se espera normalmente. O que aconteceu no clássico não é o que acontece normalmente, tá? Então quando foi anunciada a Guerra Santa, não era isso que os Cavaleiros de Ouro esperavam, os personagens esperavam, né? E claro, o clássico teve questões problemáticas de roteiro lá no Arco do Inferno, em que, né, coisas foram cortadas, né, e tal. Então eu acho que se Next Dimension for se inspirar em alguém, em algum conflito para ter uma guerra legal no final, eu acho que deveria se inspirar na guerra contra Palas e Saturno
em Saint Seiya Omega. Gente, aquilo ali pra mim é o que eu espero, tá? Além de ter várias lutas individuais legais, né? Personagens participando, Cavaleiros de Bronze participando, Cavaleiros de Ouro participando, em várias lutas de 1 contra 1, tá? E ao mesmo tempo a trama ia fluindo e acontecendo no meio daquilo, né? Com muitos momentos emocionantes pra gente. E com direito a vários soldados, né? Lutando para dar aquela sensação de luta massiva de cavaleiros e palacaitos, né? Então eles usaram ali os Cavaleiros de Aço, que eu acho que foi uma ideia boa, e tinha os palacaitos de quarta classe, né? Que lutavam contra os Cavaleiros de Aço. Então esse tanto de gente de um lado, tanto de gente do outro, deu uma sensação, deu um feeling melhor pra gente, tá? E eu acredito que algumas ideias dessa podem ser copiadas para Saint Seiya Next Dimension. A maneira como os Cavaleiros de Ouro lutam, a maneira como alguns são derrotados, né? Eu acho que algumas ideias podem sair de lá e ser usadas, né? Adaptadas, é claro, com a caneta do Mestre Kurumada para The Next Dimension, tá? Então, Saint Seiya Omega tem a minha guerra favorita no universo de Saint Seiya, tá? Pessoal, me falem nos comentários o que vocês acharam do vídeo, o que vocês acharam das guerras de Saint Seiya, qual que é a guerra favorita de vocês de Saint Seiya, o que vocês esperam da guerra final de Hades em Next Dimension que vai acontecer, o que vocês esperam. Eu sei que pouca gente lê aqui o Darkwing, mas o que vocês esperam da guerra em Darkwing, né? E acham que vai acontecer mais alguma guerra no futuro? Eu particularmente acho que não, tá? Mas eu acho que é isso. Obrigado pelo apoio, tá, pessoal? Essa análise foi um pouquinho difícil de amadurecer na minha mente, então por favor, eu peço a ajuda de vocês. Clica aqui no curtir, clica no botão de se inscrever, no sininho, e mais uma vez obrigado. Até o próximo vídeo aqui no Mundo Seiya. Tchau, tchau.